Presidente Lula no G7. É dada largada em 3 CPIs no Congresso. Nova regra fiscal é aprovada na Câmara. Redução do preço de carros populares e muito mais. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 26 de maio de 2023. Enfim, chegou o final de semana, companheiros e companheiras de luta. Eu estou usando um suéter de lã com quadrinhos pretos e marrons, calça e botas pretas de cano médio. Meus cabelos são castanhos e bem curtinhos. Estou usando aquele anel de coco aqui, ó, sempre na mão esquerda, é claro. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! O único presidente brasileiro a participar de uma reunião do G7, Lula confirmou durante visita ao Japão neste final de semana que o Brasil está de volta à mesa de discussão sobre os temas mais importantes da geopolítica mundial. Ao fim da agenda em Hiroshima, no domingo, dia 21, Lula concedeu uma entrevista coletiva na qual ele fez um balanço do G7 e falou sobre o caso do jogador brasileiro do Real Madrid, Vini Júnior, que vem sendo vítima de ataques racistas na Espanha. Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, certamente do Real Madrid ele é o melhor, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol. E esta semana, as atenções ficaram todas voltadas para o início dos trabalhos de 3 comissões parlamentares de inquérito no Congresso. Na segunda-feira, em entrevista ao jornal PT Brasil, o deputado federal Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão e membro titular da CPMI do golpe, explicou sobre a importância desta comissão para revelar os executores, financiadores, organizadores e mandantes dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A tarefa principal é a gente não esquecer que, nesse caso, nós somos uma das vítimas desse processo. O que houve foi uma tentativa de golpe de Estado. Não foi um ato contra o PT, não foi um ato contra o governo do presidente Lula, foi um ato contra a Praça dos 3 Poderes. Atentaram contra o Poder Executivo no Palácio do Planalto, o Poder Judiciário no Supremo Tribunal Federal e as 2 casas legislativas, Câmara e Senado. Foi um ato que foi planejado, orquestrado, financiado e nós queremos investigar todas essas etapas. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece na CPMI do golpe, ter acesso a provas sobre a relação de Bolsonaro e seus aliados com os atos terroristas do 8 de janeiro, além de conhecer a verdade sobre as fake news que a extrema-direita certamente tentará espalhar ao longo dos trabalhos dessa comissão, acesse o site cpmidogolpe.pt.org.br. Já na terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da nova regra fiscal. O placar foi de 372 votos a favor contra 108 votos. Quem traz os detalhes dessa votação é o repórter da Rádio PT, Fábio Moraes. O arcabouço foi elaborado pelo governo Lula para substituir o teto de gastos. No teto, o crescimento das despesas do governo fica limitado à inflação do ano anterior. O arcabouço é mais flexível. Em linhas gerais, atrela o crescimento das despesas ao crescimento das receitas. O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, comemorou a aprovação do texto base da nova regra fiscal. A nossa palavra é de agradecimento à Câmara, aos líderes, todos aqueles que contribuíram, todo mundo colaborou para que o governo hoje comemorasse essa grande vitória, que é uma vitória do Brasil.
No último dia 24, o deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás, comentou sobre a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura do Congresso Nacional e sobre a sua posse como coordenador da Câmara Temática de Mobilidade Urbana. Ottoni explicou quais são os principais desafios para melhorar o deslocamento de pessoas e mercadorias nas cidades. O governo do presidente Lula é um governo que tem essa visão da importância da mobilidade urbana e nós queremos aproveitar desse espaço para estarmos presentes nas regiões, em todos os estados, recolhermos sugestões, recolhermos as experiências exitosas, trabalharmos a questão de um transporte que possa garantir o bom trânsito, possa diminuir a poluição, possa dar mais qualidade de vida para as pessoas, possa dar mais inclusão. Essa discussão tem tudo a ver com a questão mais geral da vida nas cidades. E na quinta-feira, a deputada federal Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, falou sobre o fortalecimento do SUS e também sobre o lançamento do edital para o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos, que tem vários tipos de dimensões, tem a dimensão de provimento dos médicos nos vários espaços do país. A gente vai ter a recomposição das vagas que estavam ociosas há muitos anos. Serão quase 6 mil vagas para todo o país. Agora, as mulheres terão licença maternidade. E um terceiro ponto que eu queria destacar também é que os médicos que estiverem em lugares com maior situação de vulnerabilidade social, eles vão ter também um adicional, vão receber um recurso extra. E após indícios de armações envolvendo jogadores e apostadores em partidas da Série B do Campeonato Brasileiro e com a revelação de suspeitas sobre 6 jogadores da Série A durante o Brasileirão de 2022, foi instalada uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara para investigar as manipulações no futebol. Kiko Seleguin, deputado federal do PT de São Paulo e membro titular desta CPI, comentou sobre o início dos trabalhos na comissão esta semana. A bancada do Partido dos Trabalhadores tem uma preocupação em, de fato, chegar nos corruptores, obviamente, né? Em quem, evidentemente, organizou esse esquema de fraudar o resultado dos jogos. Essa não é uma coisa regulamentada pelo Estado brasileiro, os jogos, as apostas, enfim. O governo já disse algumas vezes que tem a pretensão de fazer isso, obviamente que o governo também tem a pretensão de organizar isso no ponto de vista fiscal, de arrecadação, mas é preciso a gente compreender o quanto isso pode influenciar no resultado do jogo. E a Petrobras anunciou na semana passada a diminuição do preço dos combustíveis. Mas apesar disso, consumidores de diversas partes do país reclamaram que as reduções dos valores não foram repassadas. E em alguns casos, o preço até subiu, para em seguida voltar ao patamar anterior, como forma de fraudar o abatimento. O editor do portal de notícias do PT, Fernando Brasil, falou do canal criado pelo governo Lula para que a população denuncie os postos de combustíveis que pratiquem valores abusivos. Vamos conferir. O canal propriamente dito foi inaugurado nessa semana, na segunda-feira, pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que é vinculada à pasta da Justiça. A Secretaria firmou parceria aí com órgãos de defesa dos consumidores de todo o país para fazer valer, né, o Código de Defesa do Consumidor e também coibir práticas abusivas na venda dos combustíveis. E na quinta-feira, dia 25, foi comemorado o Dia da Indústria. Em evento na Fiesp, o presidente Lula aproveitou para anunciar medidas para baratear o preço dos carros populares. E nós sabemos que 60% dos carros vendidos no ano passado foram vendidos à vista, porque não tem política de crédito para financiar. E a classe média baixa não está comprando mais carro, porque um carro popular de R$90 mil não é mais popular, já é um carro de classe média. Então é esse país que nós temos que consertar. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra teve a sua primeira sessão na terça-feira, dia 30. Proposta pela bancada ruralista, com a justificativa de apurar alegadas irregularidades na luta pela reforma agrária, a comissão se confirmou como uma farsa montada para perseguir o MST e outros movimentos populares. O perfil dos parlamentares indicados pela oposição deixa claro seus verdadeiros interesses:
A começar pelo relator da comissão, que é o deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro de Bolsonaro investigado por suspeita de contrabando de madeiras. E o tenente-coronel Zuco, eleito presidente da CPI do MST, foi apontado pela Polícia Civil e pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul como um dos organizadores dos atos antidemocráticos contra o resultado das eleições de 2022. O deputado federal pelo PT de São Paulo e membro titular dessa comissão, Nilton Tato, denunciou a real motivação por trás da instalação dessa CPI em entrevista ao jornal PT Brasil desta sexta-feira. Esta CPI do MST é uma CPI para criminalizar os movimentos que lutam pela reforma agrária, portanto é uma CPI para combater a reforma agrária e, nesse sentido, combater o governo do presidente Lula, porque o presidente Lula tem o compromisso de retomar a reforma agrária, retomar as políticas de apoio à agricultura familiar, retomar a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas, de discutir também o próprio modelo da agricultura. E eu queria agradecer a todas as mensagens enviadas elogiando o nosso novo cenário. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado. E sigam nos enviando sugestões, comentários ou até mesmo reclamações para a gente, é claro, continuar a seguir aqui melhorando. E eu me despeço de vocês desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. E deixo vocês agora com um trecho do primeiro episódio da série A Cara do Golpe, que vai contar o passo a passo e os personagens envolvidos nos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Até mais, até a próxima sexta-feira. Nós estamos em situação de guerra dentro. Quem manda aqui nessa porra? Mantém a linha, galera! Entramos! Campo de batalha. Regaçou tudo. Alguns caminhoneiros chegaram na tarde de ontem. Por não aceitarem o resultado das urnas, Bolsonaro e seus apoiadores começam a tramar um plano para fraudar o resultado final da eleição presidencial no Brasil. Hoje é um dia histórico, senador. Ao longo de 11 horas, deputados, senadores, juristas, influenciadores, terroristas e até marqueteiros estrangeiros se juntaram com um único objetivo: achar um jeito de anular a vontade da maioria dos brasileiros. Nós já temos a definição: eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o Brasil elegia um novo futuro, nós não podemos nos conformar com esse resultado. Confiando na impunidade, conspiradores planejavam como instalar o caos para manter o seu capitão no cargo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142. Levantem seu sofá, saiam para as ruas. Digo o seguinte: se precisar, Brasil, a gente acampa. Faremos de tudo o que for necessário. Esse é só um dos capítulos da trama que termina com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.